Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Para dar início, eu vou apresentar o guideline. Então, nesse nosso tema da retocolite ulcerativa, nós optamos por falar sobre a segunda parte do guideline, que é um guideline conjunto da ESPGHAN e do ECO. Foi publicado em agosto de 2018 e foca na colite aguda grave. Então, para a gente começar, a gente tem que definir e entender a importância dessa entidade. Ela é uma emergência em pediatria, em gastroenterologia pediátrica. Nós temos relativamente poucas emergências e essa é uma delas, e que deve se tornar cada vez mais frequente no nosso dia a dia de gastropediatra, com o aumento da incidência das doenças inflamatórias intestinais. A gente define colite aguda grave quando a gente tem um score de PUCAI maior ou igual a 65. E eu já vou pontuar o score de PUCAI para vocês. Essa doença, além de ter uma maior gravidade em si na apresentação de forma aguda, se associa a uma doença mais refratária. E esses pacientes, via de regra, precisam ser hospitalizados e receber o tratamento com corticoide endovenoso. E a gente sabe que essa entidade, ela tem um risco de morbimortalidade. Hoje, já com as medicações que a gente tem, o conhecimento dessa entidade, a mortalidade está reduzida a menos do que 1%, mas no passado já foi uma mortalidade muito alta. E ainda assim, existe um risco relativamente alto, dependendo de alguns fatores, de colectomia, tanto na apresentação, quanto ainda depois de um ano de um paciente que se apresenta com colite aguda grave. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é entender bem o que é o PUCAI, né, o índice de atividade da colite ulcerativa pediátrica. Esse score clínico, ele é muito útil para a gente em retocolite ulcerativa, porque ele tem uma forte associação entre a pontuação do score e o que a gente encontra de gravidade endoscópica. É uma coisa que a gente não tem o mesmo em paralelo, por exemplo, para a doença de Crohn, que apesar de ter o seu score, a gente não tem essa correlação direta. Então, os 6 domínios clínicos que o PUCAI pontua são dor abdominal, o sangramento retal, a consistência das fezes, o número de evacuações em 24 horas, a presença de evacuação noturna, e por noturna ele quer dizer evacuação que acorda o paciente, e o nível de atividade do paciente. Então, cada uma dessas questões vai ter uma pontuação que vai ser 0, 5 ou 10, podendo se somar um score de até 85, e a gente define a colite aguda grave quando esse score é maior ou igual a 65. Então, o primeiro ponto de manejar a colite aguda grave, né, as primeiras recomendações, elas se relacionam a excluir uma causa bacteriana, e aí inclui e destaca-se a infecção por Clostridium difficile produtor de toxinas A e B. Tem 4 recomendações dessas infecções bacterianas. A primeira é excluí-las, incluindo essa atenção para o Clostridium. Se houver Clostridium, o documento recomenda como terapia de primeira linha o uso da vancomicina oral. Chama-se atenção para o fato de que a colite pelo citomegalovírus tem que ser excluída se não houver resposta ao tratamento com corticoide endovenoso dentro de 3 dias, e que ainda em cenários específicos a gente deve considerar outras potenciais infecções relevantes, incluindo vírus e parasitas. Os pontos práticos, os aspectos práticos dessas recomendações são o seguinte: quando a gente faz a pesquisa do Clostridium difficile, se isso não for baseado, né, por um método baseado em PCR, deve-se realizar amostras repetidas a fim de evitar um falso negativo.
A dose da vancomicina preconizada, da Vancoral, é uma dose de 10 miligramas por quilo, via de regra até um máximo de 125 a 250 miligramas por dose, mas isso pode ser aumentado até 500, de 6 em 6 horas por 10 a 14 dias. Somente se não houver disponibilidade da Vancoral, é que eles colocam, então, o metronidazol como alternativa, numa dose de 7,5 a 10 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas, não excedendo o máximo de 2 gramas em 24 horas. O CMV, ele tem um destaque nesse guideline, e é dito que a melhor forma de avaliar o CMV é biopsiando essa mucosa com uma sigmoidoscopia. E essa biópsia tem que ser avaliada não somente com hematoxilina e eosina, mas também com imunistoquímica. Um PCR positivo na biópsia sem a presença de corpos de inclusão observados na histologia ou sem imunistoquímica positiva, ele é considerado insuficiente para fazer o diagnóstico dessa colite por CMV. Caso haja CMV, a terapia de primeira linha, ela vai ser feita com ganciclovir, de 12 em 12 horas e por 3 semanas. Espera-se que haja uma resposta, ao menos parcial, em poucos dias, e caso contrário, a gente deve consultar uma equipe da Infecto para avaliar a possibilidade de tratar esse paciente potencialmente com Valgam. Outro ponto essencial do manejo da colite aguda grave é o manejo da dor. Então, aqui destaca-se e recomenda que se os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm que ser evitados, e os opioides, eles só podem ser usados de uma forma excepcional, com uma monitorização muito intensa. Além disso, a dose recomendada é baixa, é equivalente a 0,1 miligrama por quilo de morfina. Porque se o paciente chegar nesse ponto de dor, a gente tem que considerar as hipóteses diagnósticas de perfuração do cólon ou de megacólon tóxico, se o paciente tem dor grave ou dor em piora. E a gente tem que realizar com urgência um raio-x de abdômen e consultar uma equipe de cirurgia. Então, a via de regra, o manejo de dor vai ser realizado somente com compressas quentes e com analgesia simples, que podem ser tentados, então, para esse manejo. Ele coloca como exemplo o paracetamol, mas no Brasil a gente também usa, né, a dipirona. Quanto à nutrição desses pacientes, a maioria das vezes mantém-se, então, uma dieta geral, regular, sem haver qualquer evidência de benefício de alguma dieta específica no caso da colite aguda grave. A dieta oral e enteral só vai estar contraindicada na presença do megacólon ou de uma cirurgia iminente. Quando a gente calcula o tipo de suporte nutricional que esses pacientes precisam, se eles não estiverem sépticos, os aportes, tanto calórico, proteico, de micronutrientes, é um aporte padrão, devendo-se apenas realizar a individualização caso haja um risco nutricional, com uma atenção aí bem direcionada para síndrome de realimentação. E a gente tem que lembrar que distúrbios e desequilíbrios hidroeletrolíticos, eles podem favorecer uma dilatação colônica, agravando, né, então, o quadro da colite aguda grave. E por isso a gente tem que monitorar eletrólitos a cada 1 a 3 dias. E aí os eletrólitos de maior importância, né, para essa dilatação colônica seriam a hipocalemia ou a hipomagnesemia. Uma coisa que nós, pediatras, temos dificuldade muitas vezes é em lembrar da profilaxia para trombose. E está bem recomendado que os pacientes, crianças e adolescentes que tenham um ou mais fatores de risco, eles são candidatos à tromboprofilaxia, porque o risco do tromboembolismo venoso durante uma colite aguda grave, ele é aumentado, ainda que esse risco seja muito menor do que a gente vê em adultos. Quais que são os fatores de risco que a gente tem que considerar? Né, se o paciente for obeso, fizer uso de anticoncepcional oral, se tiver uma infecção concomitante significativa, se esse paciente estiver completamente imobilizado na cama, se houver o uso de um catéter venoso central, e aí inclui o PIC, se houver tabagismo ou um antecedente pessoal ou familiar de um tromboembolismo venoso. Então, a gente usa a heparina subcutânea de baixo peso molecular. Em adolescentes, basta um fator de risco para a indicação desse uso.
Já nas crianças pré-púberes, a gente considera quando há pelo menos 2 fatores de risco. Via de regra, a droga que é utilizada é a enoxaparina, 1 miligrama por quilo por dia, numa dose subcutânea uma vez ao dia. Além de fazer essa profilaxia medicamentosa, a gente tem que encorajar a mobilização, manter esse paciente hidratado, remover um catéter venoso central assim que ele não tiver mais uso. Quanto ao uso dos 5-aminosalicilatos e antibióticos, então, o paciente que vem em uso de 5-aminosalicilato deve ter essa droga suspensa na sua admissão quando ele se apresenta com colite aguda grave, principalmente se essa droga tiver sido iniciada nas semanas anteriores, né? Aí a gente quer realmente excluir a intolerância. Antibióticos, via de regras, não vão ser parte do manejo dessa entidade, embora aceite-se que possa fazer um tratamento empírico caso haja suspeita de infecção ou por Clostridium difficile ou outra infecção bacteriana. Mas esse tratamento empírico deve ser somente até que você tenha o resultado dessas pesquisas da cultura. Então, a espinha dorsal do tratamento da colite aguda grave é o uso dos corticosteroides endovenosos, e aí é a metilprednisolona que a gente usa, sendo recomendada a dose padrão de 1 miligrama por quilo até 40 miligramas, uma vez por dia pela manhã. Existe a possibilidade de dar uma dose maior, de 1,5 miligrama por quilo até 60, ou diária, ou dividindo em 2 vezes, somente em casos selecionados. Então, pacientes que estejam mais graves, ou talvez os pacientes que tenham utilizado o corticoide oral antes da admissão. Mas como não tem uma forte evidência de que essa dose mais alta ela é superior à dose padrão, uma vez que haja uma mínima resposta, deve-se reduzir rapidamente para a dose padrão de 1 miligrama por quilo até 40. A metilprednisolona é preferida à hidrocortisona e não há nenhum papel em utilizar a infusão contínua de corticoide, né? Essa administração é aquela padrão em bolos. A radiografia de abdômen, como eu falei, ela vai ser, né, um exame que vai fazer parte da propedêutica desses pacientes, principalmente pelo risco de megacolon tóxico e de perfuração. A gente deve ter um limiar muito baixo para radiografar esses pacientes na admissão, principalmente se houver dor, distensão ou toxemia. As crianças que têm um megacolon tóxico, e eu já vou definir para vocês, elas têm que ser prontamente avaliadas para cirurgia. E o manejo conservador, ele só vai poder ser considerado em situações de estabilidade e em centros que sejam especializados. Na verdade, a criança com megacolon tóxico já deveria estar num centro especializado. E recomenda-se fazer, então, essa colectomia de urgência, se não houver melhora aparente, em 24 a 72 horas. Então, quais que são os pontos práticos dessas recomendações? A gente pode fazer uma tomo ou uma ressonância no paciente que se apresente sem megacolon ao raio-x, mas que tenha ou sinal de peritonite ou uma deterioração clínica inexplicada para excluir perfuração. O diagnóstico do megacolon tóxico vai ser feito, então, quando o diâmetro do cólon transverso for maior do que 56 milímetros para adolescentes, né, maiores do que 10 anos, ou maior do que 40 e menores de 10 anos, na presença de algum sinal de toxemia, que aí pode ser febre, taquicardia, desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, alteração do nível de consciência ou alteração da pressão arterial. O manejo inicial do megacolon é com corticoide endovenoso, com ressuscitação volêmica. Aqui, sim, estão indicados os antibióticos endovenosos, né? Então, não é rotina, mas no megacolon, sim, cobrindo gram-negativo e anaeróbio. Um repouso intestinal, que é o jejum, e preparar esse paciente para a cirurgia. No universo dos adultos, inserir uma sonda nasogástrica e uma sonda retal para descompressão. Tem evidência, mas isso ainda não tem dados conclusivos em pediatria, deve ser considerado caso a caso. A vancomicina oral
é outro tema controverso nesse preparo para a cirurgia, poderia ser utilizada até que se conheça o status de Clostridium difficile. Usar um inibidor de calcineurina ou um anti-TNF não deve ser rotina na presença do megacolon tóxico, embora reconheça que hajam casos, né, relatos de casos na literatura publicados de sucessos com essas terapias. Quando a gente tem esse paciente, então, hospitalizado e em uso de corticoide endovenoso, a gente vai ter que monitorar ele diariamente, clinicamente com o PUCAI, com frequência também com exames laboratoriais, e a gente vai ter sempre em mente se esse paciente vai ou não precisar de uma terapia de segunda linha. E os grandes marcadores divisores de água no manejo são o terceiro e o quinto dia. Então, se o paciente permanecer com um PUCAI acima de 45, ou seja, ele teve alguma melhora, né, porque o PUCAI estava acima de 65 na admissão, mas ele permanecendo ainda acima de 45 no terceiro dia, tem que se começar a planejar essa terapia de segunda linha. E aí vai implicar em algumas coisas práticas. Essa terapia de segunda linha tem que começar se depois de 5 dias o PUCAI permanecer acima de 65. Nos pacientes que tenham uma resposta intermediária nesse quinto dia, tendo um PUCAI de 35 a 65, pode-se continuar o corticoide endovenoso, a terapia, por mais 2 a 5 dias, mas sabendo que a maioria desses pacientes vai acabar indo para a terapia de segunda linha entre o 7º e o 10º dia de corticoide. Então, na via prática disso, teoricamente, o manejo inicial, quando esse paciente está apenas recebendo corticoide, nos primeiros dias, ele poderia ser manejado em centros pediátricos locais, né? Mas a transferência para centros de referência está indicada a partir do terceiro dia, se o PUCAI for permanecer maior do que 45. Quando eu falei planejar a terapia de segunda linha no terceiro dia, isso vai incluir, além de uma discussão com o paciente, com o familiar, da possível necessidade desse tratamento, considerar uma sigmoidoscopia para detectar colite infecciosa, e aí volta aquela questão do CMV, e também para ter uma noção endoscópica de como esse paciente está ou permanece, interconsultas com a equipe de cirurgia pediátrica, com a equipe de estoma, se houver equipe de estoma no hospital, excluir a tuberculose latente, fazer sorologia para o vírus de hepatite B e alguns testes laboratoriais se a terapia que você estiver considerando como de segunda linha for o uso de um inibidor de calcineurina. Testes laboratoriais têm que ser feitos nesses pacientes, pelo menos na admissão, no terceiro e no quinto dia, e a gente sabe que a albumina e as provas de atividade inflamatória têm algum papel para prever a resposta ao corticoide endovenoso. Já os marcadores fecais, eles não ajudam a gente, tanto no diagnóstico quanto no manejo da colite aguda grave. Então, quando o corticoide falha, o infliximab é recomendado como terapia de segunda linha para o paciente que nunca recebeu o anti-TNF. Então, ele vai ser a primeira opção dentre as terapias de segunda linha. Como alternativa, pode-se considerar o uso de um inibidor de calcineurina. Sempre que começar a terapia de segunda linha, tem que se discutir com o paciente e família a possibilidade dessa terapia falhar e do paciente necessitar de colectomia. Quando se usa um inibidor de calcineurina, esse vai ser, então, uma ponte para uma terapia de manutenção. Se o paciente em questão já tinha falhado ao uso de tiopurina, o infliximab vai ser a primeira escolha. E quando a gente usa qualquer uma das 3 terapias de segunda linha, infliximab, ciclosporina ou o tacrolimus, tem que se almejar alvos terapêuticos. E o guideline traz essas doses e esses alvos. Ainda, o infliximab indicado na terapia de segunda linha é o regime intensificado com uma dose de até 10 mg por quilo em intervalos curtos, e ele propõe, então, 0, 1 e 4 semanas.
A resposta a qualquer terapia de segunda linha escolhida tem que ser de perto, com Pucai diário, PCR, albumina, e a gente espera que esses pacientes respondam bem, né? Tem uma resposta significativa com uma queda de um Pucai de pelo menos 20 pontos entre 4 e 7 dias de terapia. Para evitar um excesso de imunossupressão, desmamar o corticoide depois que for introduzida essa terapia de segunda linha. O paciente que recebe infliximab, mesmo no regime otimizado, muitos deles vão tolerar uma dose menor na sua manutenção, mas aí idealmente seria guiada pelo nível sérico. E pelo alto risco que esse paciente permanece de colectomia em até 1 ano, deve-se adicionar um imunomodulador ao infliximab por pelo menos 6 meses. Terapia de terceira linha, ela é cirúrgica, então encaminhar para colectomia urgente é o que está recomendado, então, quando falha a terapia de segunda linha. Centros especializados e casos super selecionados poderiam eventualmente ser candidatos a uma terapia sequencial, mas isso seria uma exceção. E essa terapia ela não deve ser considerada, a não ser que pelo menos uma dessas drogas tinha um nível indetectável documentado anteriormente. Se usar terapia sequencial, se usar 3 imunossupressões, o paciente precisa profilaxia para o pneumocistis. E, finalmente, a alta desses pacientes. Então, ele tem que ter, no máximo, doença leve, definida por um Pucai menor do que 35, mas, de preferência, estaria em remissão, com Pucai menor do que 10. Quando o paciente responde ao corticoide, geralmente se faz a manutenção com tiopurina, mas, em alguns casos, a mesalazina exclusiva pode ser considerada se essa resposta for rápida e o paciente não tinha sido tratado anteriormente. Pacientes que receberam Inflix devem continuar com ele como manutenção. E, lógico, para o paciente de alta, ele tem que estar pelo menos 24 horas com os parâmetros clínicos, controle da dor estável. Lembrar que na conversão de metilprednisolona para prednisona, a gente precisa converter na bioequivalência, porque a metilprednisolona equivale a 1,25 miligramas de pred. Se o paciente recebeu um inibidor de calcineurina, tem que lembrar que isso é ponte para uma tiopurina ou outra medicação, e que essas medicações elas têm o seu tempo até atingir o efeito terapêutico. No caso da tiopurina, pode demorar até 14 semanas. Como eu falei, profilaxia para pneumocistis, se a imunossupressão tripla for utilizada. Finalmente, os pacientes podem precisar de ferro após a alta, se eles tiverem anemia e ainda alguma doença, e esse ferro, a princípio, poderia ser oral, mas endovenoso é indicado se houver doença ativa, anemia grave, ou se o paciente não tolerar o suplemento oral. Se o paciente fazia uso de mesalamina, essa pode ser reintroduzida na alta, ou essa pode ser introduzida para alguns casos, se for apropriado, como eu falei, no caso de uma resposta rápida ao corticoide endovenoso. E esse paciente tem que ser visto 2 ou 3 semanas após a alta, pelo menos, e depois conforme a necessidade. Bom, gente, era um guideline longo, mas era isso que eu tinha para falar sobre ele. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!